Outro ponto que nós precisamos falar: história das traduções da Bíblia. Vamos falar rapidamente um voo sobre isso. O Velho Testamento foi produzido por hebreus, pelo povo hebreu. O povo hebreu falava a língua hebraica. Falava a língua hebraica. Mas nós precisamos pensar uma coisa. Quando você abre a sua Bíblia em casa, os livros estão todos reunidos, não estão? Você abre lá o primeiro, Gênesis de Moisés, e abre lá o Apocalipse de João. Está tudo pertinho, não está? Está pertinho. Só que a distância de Apocalipse para Gênesis é de mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Tem livros da Bíblia, um foi escrito numa época, o outro foi escrito 700 anos depois. Então será que o hebraico foi sempre o mesmo ao longo de 1000 anos? Não. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu trouxer aqui a carta de Pero Vaz de Caminha, está escrita em português, alguém aqui vai conseguir ler? Ninguém consegue ler, porque está num português que a gente não entende mais. O português que era falado em 1850 no Brasil é o mesmo português que é falado hoje? Não é. Não é. Há 70 anos atrás, farmácia era com PH. Muda. 70 anos. 70 anos. Então existem livros do Velho Testamento que foram escritos num hebraico antigo, muito antigo, e outros mais próximos do Novo Testamento que foram escritos no hebraico mais moderno. É preciso considerar isso? É preciso considerar isso. Nós vamos falar por quê. Essas são as armadilhas para quem lê a Bíblia. Nós vamos falar das armadilhas aqui. Segundo, no ano mais ou menos por volta do ano 700 a.C., o povo hebreu foi escravizado pelos babilônios. Começou mais ou menos em 700, foi até o ano 500. Em 538 o rei da Babilônia levou todo mundo escravo para Babilônia e colocou outras pessoas na Palestina. Nessa época, o povo que foi para Babilônia começou a esquecer o hebraico e falar o quê? Aramaico, que era a língua dos babilônios. O livro do profeta Daniel era hebreu, mas o livro está escrito a maior parte em aramaico. Já complicou. Quando eles voltaram para a Palestina, mais ou menos perto do ano 300 a.C., a maioria não sabia sequer ler o hebraico, mas todos falavam aramaico. É claro, porque os bisavós foram levados escravos, os bisnetos já estavam falando a língua do lugar. Isso acontece muito. Uma família vai daqui para fora, quem vai ainda fala, os filhos ainda falam o idioma, mas do neto para frente, pode esquecer, já vai falar a língua do lugar. Eles voltaram falando aramaico. Para complicar mais ainda, no ano 200 a.C. surge um novo império no mundo, Alexandre o Grande. Esse homem conquista tudo ao redor do mar Mediterrâneo, mas Alexandre falava grego e ele espalha a língua grega. Portanto, por volta do ano 200 a.C., a língua internacional era o grego. O grego era o inglês da época.
Se você fosse para Roma, o romano falava latim. Se você era hebreu, você falava hebraico e aramaico. Um pouquinho de hebraico e mais aramaico. Mas se você conversar com o romano, falava em grego. Era o inglês. Como é hoje. Qualquer lugar do mundo que você for, se você falar inglês, você comunica com qualquer pessoa. Em qualquer lugar do mundo. O que fizeram no ano 200 a.C.? Os sábios de Israel fizeram uma tradução do Velho Testamento para o grego. E muitos dos textos do Novo Testamento vão usar essa tradução do grego. Mas vamos complicar um pouquinho mais? Jerusalém caiu sob o domínio romano. Os romanos falavam latim. Então imagina você andando em Jerusalém na época de Jesus. O povo que morava na Galileia, em Jerusalém, falavam na linguagem popular o aramaico. Quando eles entravam na sinagoga, o texto bíblico era lido em hebraico. Os soldados romanos falavam latim. E os estrangeiros que chegavam, para entender ele, todo mundo falava em grego. É nesse mundo que viveu os primeiros seguidores de Jesus. Não é um mundo simples. Não é, né? Mas não tem novidade nenhuma nisso. Vocês aqui vivem isso muito mais do que eu lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Ontem, por exemplo, eu fui visitar as ruas de Olinda e o rapaz fez uma exposição para mim, falou um tanto de coisa. Ali a igreja tal foi construída no ano tal, né? No final ele fez uma despedida em 6 idiomas, 6 ou 7. Falou inglês, francês, português, um tanto, tem língua que eu nem, chinês, japonês, né? Então é um poliglota. Na época também devia existir esses guias, né? Falava em grego, em latim, em hebraico, em aramaico, uma mistura. Era assim que o mundo em que Jesus vivia. A língua materna, a língua falada nas ruas na Galileia era o aramaico. Dentro da sinagoga, quando ia comentar a Bíblia, hebraico. Então uma misturava. Porque o hebraico e o aramaico é muito próximo. É mais próximo do que o português e o espanhol. Mais próximo ainda que o português e o espanhol. Por essa razão, todos os manuscritos do Novo Testamento estão escritos em grego. Grego. Por quê? Porque Paulo espalhou o cristianismo pelo mundo. E se ele não escrevesse no inglês da época, o mundo não ia entender. O mundo não ia entender. É nesse ambiente que nós temos que circular quando vamos estudar o Novo Testamento. É preciso entender essa riqueza para que a gente entenda o mundo do Novo Testamento. No ano 400 depois de Cristo, as igrejas romanas começaram a querer dominar as outras igrejas cristãs. Fato que ia acabar redundando no papado e na história que nós já conhecemos. Foi pedido então a Jerônimo que fizesse uma tradução de toda a Bíblia para o latim. Por quê? Porque o latim era a língua oficial do Império Romano e o cristianismo passou a ser considerado religião oficialmente permitida, oficialmente tolerada, ou até, quando interessava, religião adotada pelo Império. Traduziram tudo para o latim. E foi uma pena. Foi uma pena. Porque muito da riqueza da Bíblia se perdeu com essas traduções que foram feitas ao longo
dos tempos.